Somos um país e um continente de cultura judaico-cristã. Apesar disso, podemos dizer que os jovens deixaram de ter antenas para Deus, para a fé e para a Igreja. Esta é uma citação de Armando Mateu, no seu livro A Primeira Geração Incrédula, e ele afirma nesse mesmo livro que os sinais mais evidentes dessa incredulidade e desinteresse em relação a Deus e à Igreja são pelo menos três, pois poderão ser aflorados por nós ou não. Uma ignorância profunda da cultura bíblica, e esta devo dizer que foi uma das que também me serviu bastante de base à minha reflexão. Uma escassa participação na formação cristã pós-crisma e uma notável desenvoltura na deserção da Assembleia Eucarística Dominical. Alguns jovens, ao serem entrevistados, não negam a sua necessidade do sagrado, mas depois demonstram concretamente que não sabem quase nada da prática cristã, relacionada com a fé e com a oração. Com efeito, até podem dizer sou crente, mas depois ignoram completamente a Bíblia. Portanto, esta cultura bíblica que lhes falta. Entre os muitos 100 que marcam a geração dos jovens de 20, 30 anos, sem pressa de crescer, sem trabalho estável e perspectivas seguras, sem uma intenção próxima de constituir família, sem espaços nem papéis de relevo, capazes de oferecer segurança e de fazer sentir o seu cunho geracional, há outro 100 que se impõe aqui, uma geração pura e simplesmente sem Deus e sem Igreja. Este é um retrato feito pelo Mateu, Armando Mateu. E então vem a primeira pergunta. Hugo, como avalias a pertinência das Jornadas Mundiais da Juventude? Na tua opinião, são duas em uma. A pertinência das jornadas e, na tua opinião, elas são uma narrativa da força, da beleza e da importância humana da fé? O Papa João Paulo II, quando em 1986 se lembrou de lançar mundialmente a jornada, alguma coisa estava a acontecer. Não acredito que de repente tenha sido o Espírito Santo que tenha dado alguma luz. Mas não acredito que se lembrou de um momento para o outro. O que é que acontece nisto tudo? Ele começa a perceber que há uma necessidade dos jovens de querer algo mais, algo diferente. E é aí que surge muito esta necessidade de lançar uma Jornada Mundial da Juventude para fora. E o que há bocado a Rosário falou e transcreveu e leu esse comentário pessoal, que eu acabo por ser, é muito também algumas coisas que eu penso. Eu vivi ainda na minha parte inicial da catequese, quando era pequenito. Eu lembro perfeitamente que era um bocadinho diferente da catequese de agora. Ainda apanhei um bocadinho aquela questão do Deus castigador. Claro. O Deus castigador não é um Deus atrativo. Não é. Pelo menos para mim não é. Se é um Deus castigador, então eu fujo. E o que é que acontece nesta transição? Nós, a Igreja, e ainda bem, mas de repente, isto também muito a ver com o Concílio Vaticano II, e assim quis mudar, de repente, este Deus castigador, que a própria Igreja, e basta lermos um bocadinho para trás, a própria Igreja era isso que queria incutir. Este Deus que está lá em cima, olha, faz assim, senão, de repente, não. Deus só quer o nosso bem, Ele quer nos acolher. E isto não é feito de um momento para o outro. É preciso preparar-nos para haver essa transformação, essa transição. E depois, o que é que acontece nesta confusão toda, nesta transição toda? Nós, se calhar os mais jovens, e estou a falar de uma classe até aos 30 anos, estão naquela altura de perceber este Deus de amor, este Deus salvador, este Deus tão próximo,
este Deus próximo, eu gosto de dizer isto, este Deus próximo, mas ainda apanha de choque, frente, muito, porque dá, por causa ainda da Igreja Antiga, muito este Deus que está lá, que a gente, para o ver, é muito complicado. E andamos, e então isso cria-nos em nós um bocadinho, cria na juventude um bocadinho aquela, afinal, aquela questão da dúvida, não sei se é bem isto que eu quero, se não é, e isto baralha muito. A Jornada Mundial da Juventude tem uma capacidade incrível de mostrar que Deus é de uma globalidade, uma universalidade inacreditável, como ninguém consegue imaginar. E foi o que eu senti em 2005, quando foi a minha primeira jornada, que foi o chamado choque térmico grau máximo. É qualquer coisa que mexe muito cá dentro. Podia ninguém abrir a boca, podíamos chegar todos lá e ficarmos todos em silêncio. Marcava na mesma o efeito. E nós, quando eu digo nós aqui, não sou eu, não somos nós aqui, nós, a nossa sociedade cristã, Será que a sociedade ainda é cristã? Não, a nossa ainda é, eu considero que ainda é, felizmente ainda seguimos muito, muito o cristianismo e aí ainda fico satisfeito com isso. Chegamos a um ponto que, e isto penso que felizmente temos que começar a falar isto, a jornada está a dar um bocadinho coisas diferentes, que é, metemos as crianças na catequese, já não muitas, porque já, eu aqui posso dizer uma coisa, já dizemos a criança, ela depois quando tiver uma certa idade ela escolhe. Ela escolhe. Eu digo, o quê? Então, mas espera aí, se eu sei que isto é bom, não lhe vou dar já? Ou lhe já só mais tarde? Não faz sentido nenhum. Tem já. Se mais tarde ela vir que não era bem aquilo, opa, escolhe sair, escolhe, e não é bem isto, tudo bem. Agora, se nós, em casa de educação, os padrinhos, sabemos que é bom, se vale a pena, não nos colocamos na catequese, e aí logo o primeiro erro. E depois é o outro. Colamos muito, eu falo muito nisto, a catequese, como se fosse uma escola normal. Uma escola, primeiro ano, segundo, depois com prémios, vais fazer o prémio de fazer a primeira comunhão, fazes o prémio de, agora vais fazer a profissão de fé, e depois a meio, como já têm prémios, vão deixando, e depois chegamos ao crisma, e é o grande prémio. E erradamente transmite a ideia que chegamos ao final da corrida. Quando devíamos fazer tudo ao contrário, devíamos dizer, estamos a começar a corrida. E aí baralha logo as coisas todas. Quando nos estamos a preparar para uma corrida, é quando nós, igreja, dizemos que estamos a acabar uma corrida. E aí pronto, nós, no nosso íntimo, então, maravilha. E então os jovens, grande parte deles, se afasta. E depois há outra situação, que é a igreja. E tem coisas fantásticas, mas estamos a falar de algumas coisas que temos que melhorar. Ainda separa muito. Eu estava a falar da parte Bíblia. Eu, do que leio da Bíblia, nunca reparei lá nenhuma parte onde diz agora está aqui Jesus jovem e ali estavam os mais velhos. Não, há a passagem quando ele tinha 12 anos, foi ao templo, mas nunca há aquela separação. E a igreja tem que perceber que tem que saber viver junta em todos os momentos. Claro, há de haver momentos para as crianças, momentos para os mais jovens, para os mais idosos. Claro, isso faz todo o sentido. Mas não podemos, temos que aprender a viver verdadeiramente em igreja. E não pensar, isto não é para eles, isto não é para aqueles. E isso aí cria muita divisão. E a divisão em tudo na vida, em tudo, não é só na igreja, em tudo na vida, a divisão acaba por separar. Acaba por separar. E então vemos esta debandada. E nós temos aqui uma oportunidade única. Eu primeiro começo logo em minha casa, na nossa diocese. Temos uma oportunidade única de transformar tanto e dar outra ideia, outra dimensão à religião, aos jovens, esta dimensão de que os jovens são essenciais e que esta questão da a pastoral juvenil é da igreja e não é só dos jovens. Outro erro, dizemos sempre, que é agora estão ali aqueles que são da pastoral juvenil, aqueles que estão da pastoral da família. Eu vou-vos contar aqui um segredo. O padre Nuno Santos sabe disso e a minha esposa também. Quando nós fazemos parte do secretariado da pastoral da família. E quando eu contei a uns amigos, não interessa quem foi, olha, sabes, fomos convidados pelo padre Nuno para fazer parte do secretariado da família e nós aceitámos. Tão novos! Pastoral da família. É a ideia que nós temos, porque nós seccionamos muito. E a união, sempre ouvi dizer, a união faz a força. E nós temos de uma vez por todas
perceber que a igreja tem que trabalhar unida. E assim os jovens também percebem que a união, eles também precisam de estar nessa união para quererem mais, para questionarem mais. Porque o jovem tem dificuldade hoje em dia de se comprometer, mas não é só na igreja. Tem dificuldade em comprometer. Porquê? Porque a sociedade também é, tens que fazer assim, tens que ser melhor que aquele, olha que agora não fiques para trás, olha, as oportunidades têm que ser agarradas. Então é uma pressão constante. E aparecer ainda mais um, Deus, aparecer Deus, ainda a pressioná-lo, é pá, ele diz mais um. Não. Deus tem que ser aquele que, ao contrário do pressionar, é aquele que o acolhe. E esta igreja tem que saber acolher. Não dizer, olha, tu és jovem, então é para ali. E temos que dar as opções. E isso então, eu peço desculpa de te interromper, mas a minha pergunta ia no sentido de tu dizeres da pertinência das Jornadas Mundiais da Juventude. Não, serão também elas um prémio, a par daquilo que tu já disseste, ou não serão também expressão dessa divisão que se vive na igreja, os jovens para um lado, os adultos para o outro? A jornada é muito a questão de uma abertura global, a coisa que eu estava a dizer, a abertura de perceber Católica, a globalidade deste encontro com Cristo, esta linguagem mais prática. Nós, por exemplo, numa Jornada Mundial da Juventude, e desta aqui em especial, estamos mais integrados, há esta questão de ser verdadeiramente aberta, e o Papa pede muito, abrir às periferias, abrir ao outro, às outras congregações religiosas, é muito neste sentido também de mostrar a globalidade. Porque, por exemplo, nós numa Jornada Mundial da Juventude, nunca ninguém disse que a Jornada Mundial, e aí nós na Diocese dizemos muito, que a Jornada Mundial da Juventude é um evento único, mas não um evento para ser vivido só pelos jovens. Aliás, no Código de Coimbra, e está aqui a Joana que pode ser testemunha disso, falamos muito que o papel do Código de Coimbra para a Jornada Mundial da Juventude na Diocese é nas comunidades. Se nós não tivermos comunidades fortes, não vamos estar a contar com jovens fortes. Se nós não tivermos comunidades que acolham Deus, que mostrem Deus, que acolham o outro, que trabalhem com o outro, nós não temos jovens fortes. Ou então são jovens que vão a uma jornada e no dia a seguir já passou. E não é isso que nós queremos. Portanto, a jornada, sim, é um momento de mostrar uma globalidade incrível de Deus, do cristianismo, mas é muito mais que isso. É uma globalidade, é um momento para mostrarmos os passos que estamos a dar, o que é que temos à nossa frente, o que é que podemos agarrar. E aí, a questão das pré-jornadas, a questão de uma comunidade ou de uma diocese que preparasse uma jornada, é mostrar que, unidos, aprendemos e caminhamos de outra forma. Muito bem. Recentemente li num texto do site da Pastoral da Cultura e dava um bocadinho o testemunho dos jovens que têm participado das jornadas e que no final das jornadas ficam mais cativados, acho que posso usar esta expressão. Eu dizia algo do género, é um acontecimento que suscita surpresa, maravilha, atenção, de tal maneira que os jovens, tantas vezes privados destes pontos de referência e motivações religiosas, se sentem mais motivados. Achas que a preparação das jornadas na Diocese de Coimbra está a propor a estes jovens, sem Deus, sem Igreja, como dizíamos há pouco, estes pontos de referência? Nós ainda estamos numa fase, infelizmente, um bocadinho embrionária para o que era a perspectiva no início. Aquele contacto que queríamos já ter fortemente, infelizmente com a questão da pandemia não se proporcionou. Mas estamos a fazer, por exemplo, algo nunca feito na nossa Diocese, que é a criação de equipas territoriais de trabalho de acompanhamento para a jornada. Equipas territoriais que têm jovens mais adultos, se assim existe, se essa palavra existe, pessoas de mais idade, a trabalharem todos em algo, em conjunto. Logo aí já é um caminho. E o entusiasmo começa a sair. O entusiasmo, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não começa lá no topo. O entusiasmo começa logo cá em baixo. E é naquela capelinha à porta de casa que começa o entusiasmo. Não é na Sé. E quando o entusiasmo começa de baixo e a pirâmide começa a construir, meus amigos, em 2023, em julho, eu não podia dizer a data, no verão, vai ser, só pode dar frutos bons,
para quem participa na jornada em Lisboa, para quem participa na pré-jornada e para todos aqueles que estão a fazer caminho e que participem no caminho. Participem no caminho, isso é muito bom. Esta questão das famílias de acolhimento, eu tive a sorte numa jornada, fui basicamente como participante, no outro já estive mais ligado à organização em Madrid. Mas eu estive numa família de acolhimento, numa comunidade pequenina, em Víqueda, na Alemanha. É uma família, eu nunca tinha ficado numa família de acolhimento. E foi uma experiência que ainda hoje guardo como das grandes experiências da minha vida. Uma família de acolhimento de alemães que falavam zero inglês. Zero inglês. Tivemos lá 6 dias. E mais me fiquei numa casa, mais outra pessoa, neste caso o Alexandre de Santos Olivais, e foi uma experiência incrível de partilha, de percebermos que estamos para o mesmo. E a comunidade toda como se envolveu, com o carinho que nós recebemos dela e a maneira como nós estivemos com essa comunidade, viu-se que dá frutos, que está ali Deus, que estamos a construir, estamos a fazer algo diferente. E isso é muito o desejo do Código de Coimbra, e também foi um pedido do nosso Bispo Dom Virgílio quando quis quando pediu para criar um organismo independente para envolver verdadeiramente os lugares na nossa diocese de Coimbra. Por isso é que nós dividimos em 21 cotes, 21 equipas de trabalho da diocese, que são 21 equipas que são todas diferentes. E eu tenho a sorte de trabalhar já mais. Comecei em janeiro este processo da equipa de coordenação com eles todos, e todos são diferentes. Tem os da Figueira que fazem de uma maneira, os da Oliveira Hospital fazem de outra, os de Ferreiras fazem de outra, e isto é que é fantástico. Mas no final, quando falamos todos juntos, é um só. E isto é que é fantástico. É construir as bases. Não sei se posso perguntar, é isso que tu chamas a pré-jornada? Eu sou leiga no assunto. Mas eu explico. E como eu, se calhar muitos que poderão ouvir-nos também não sabem muito bem esse tipo de etapas. Não te importas de explicar um bocadinho melhor? Sim, então a pré-jornada é a semana antes da jornada, pode não ser uma semana completa, em que vários peregrinos estrangeiros vêm, inscrevem-se na pré-jornada para viver nas comunidades, nas dioceses, nacionais. Neste caso poderá haver, se houver necessidade também, Espanha, mas os espanhóis não querem vir para Portugal, viver essa pré-jornada nesses lugares. E não, em Lisboa, Setúbal e Santarém não vão fazer parte, porque vão acolher na jornada. E então os peregrinos estrangeiros vêm, escolhem a diocese onde querem ficar, vêm ter connosco. Imaginemos, temos aqui uma diocese da Polónia, temos 300 polacos, querem fazer a pré-jornada aqui, e nós, conversando com eles e com os tais cotes, os comitês de organizações territoriais, falamos com eles e começamos a preparar. Olhem, imaginemos, Tábua, vão acolher, temos aqui este grupo de 300 polacos. Aceitam? Claro, ao início eles respiram e ficam com o cabelo no ar e depois aceitam. E depois é feito este trabalho com eles e fazem esta preparação em conjunto para a tal pré-jornada, e naquela semana acolhem-nos e tem um programa, vai ser um programa também geral, também para toda a diocese, de acolhimento. Haverá depois momentos de congregação diocesana, onde todos os que estão nos vários lugares da nossa diocese vêm a Coimbra e vamos ter um grande momento de encontro. E agora estamos a trabalhar, a ideia é trabalhar, construir, envolver também as comunidades, envolver todos os serviços que existem nos lugares, que às vezes parece que estão ali por não serve para mais nada, envolver verdadeiramente toda a gente neste caminho. Olha, uma coisa que me impressionou muito ou que me impressiona ainda, é que o Papa diz que estas jornadas não é só para os cristãos católicos, é para crentes e não crentes. E a minha grande dúvida é, mesmo nesse ambiente pré-jornada que acabaste de descrever muito bem, se também convidam pessoas que não estão ligadas à comunidade cristã para fazerem esse serviço de acolhimento. O Papa pede muito isso, foi o que eu há bocado estava a dizer, que a gente, eu posso dizer, cada um de nós, ganhe coragem e se lance nas periferias. Pois. As periferias é ir ao encontro do outro, tal como Cristo fez. Basicamente, ele ia ao encontro. Ele não andava à procura daqueles que, desculpe lá, o senhor acredita em Deus? Acredito, então vou falar consigo. Não, ir ao encontro. E posso dizer que nós, no próprio COD de Coimbra, temos pessoas assim, foram convidadas. Aliás, tenho uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que depois
ele pode não gostar, mas ele não tinha problemas. Digo, proteção de dados. Exatamente. Quando o convidei, ele ficou assim, eu? Mas espera aí, mas eu nem sou dessas coisas. Eu, quais coisas? É muito facilitar as coisas. E eu peço muito, e vai ser assim que... E os cotes sei que estão a fazer isso, convidar, chatear, pegar. Claro, há haver momentos que temos que dar espaço a essas pessoas. Temos de dar espaço para elas próprias perceberem o seu lugar. Não podemos, de repente, desculpa, eu costumo dizer uma entrada a pé juntos como no futebol, não é? Senão não vai lá mais. Não, saber acolher, saber mostrar de uma forma carinhosa, uma forma atenciosa, tudo o que aqui está. E eu ainda digo mais, irmos mesmo aos lugares. No outro dia havia um código, estávamos a falar, surgem várias dúvidas. Então o que é isto? Irmos fazer a lugares nunca é feito. Eu disse assim, olha, porque é que não um dia vocês vão aí a um bar ou um café e metem um concertozinho e falam um bocadinho assim, muito tranquilo. Achas que podemos fazer isso? E eu, então, mas não podem porquê? E muitas vezes o problema é esse. Arriscar é isto, é ir ao encontro do outro. Foi exatamente o que Cristo nos diz, ir ao encontro. Vamos ao encontro. E isto é o nosso desejo. O Papa pede-nos isto muito na jornada. As outras congregações, esta questão. A parte, e nós em Coimbra estamos já a ter reuniões com instituições de deficiência motor ou visual, assim, porque também é este ir procurar esses que muitas vezes isto passa e não há este cuidado especial com todos esses. Também este cuidado, este perceberem que eles também fazem parte desta jornada. E isto é que ir ao encontro do outro é fundamental. O que não acontece muito. Olha, deixa-me que deixe aqui um recado ao Sr. Dom Virgílio, porque eu acho que ele fez uma boa escolha quando te convidou. Os meus parabéns, porque os teus olhos brilham quando falas da jornada. Considero a pergunta que te fiz absolutamente respondida, que de facto considero-la muito pertinente, não é? Esta marca. A jornada marca se não soubermos, mas cada jornada com Cristo marca, nem que seja aqui localmente. Nós muitas vezes é que não deixamos. Porque quando estamos em casa, estamos preocupados, em casa a maneira de falar, já estamos preocupados com o que vamos fazer a seguir. E deixamos envolver. Mas temos outra convidada, a Joana, que também não pode ficar arredada não é, Magda? Do seu testemunho também, do seu empenhamento, e a pergunta que vem a seguir seria para ela. Obrigada, Joana, também faz parte é membro também do Código Coimbra. E se calhar pegava no tema das jornadas. O tema escolhido pelo Papa Francisco foi Maria levantou-se e partiu apressadamente. Foi a citação bíblica que deu origem às jornadas em Portugal. Sentes na Diocese de Coimbra, nos jovens portugueses em geral, esta mesma pressa de Maria? Estão com pressa das jornadas? Eu acho que a pressa ou o desafio da velocidade é um bocadinho o desafio de ser jovem também, não é? E o querer aproveitar ao máximo. Por isso eu acho que há muita coincidência neste tema da vida do jovem e do querer agarrar as coisas, não é? E eu acho que a maior vantagem também desta questão até da globalização que o Hugo falava e que as jornadas trazem, é também isto, não é? Poder ter quase o mundo todo em pouco tempo, ter esta experiência também de partilha da universalidade. Eu acho que é um desafio gigante, sim, mas acho que é muito a realidade jovem, sim, por isso eu acho que tem que estar presente. O que eu sinto, por exemplo, nesta construção agora do Código Coimbra, dos CODs, assim, há mobilização e quando nós dizemos que os jovens estão afastados e quando começamos a perceber que há este desafio e há pessoas a responder, há concretamente muita gente a responder, muita gente envolvida, e eu acho que isso só pode dar esperança, não é? Agora vamos dizer, todos os jovens estão envolvidos, pronto, falta-nos também fazer a nossa parte, não é? E nem nunca estarão, não é? Porque há sensibilidades e experiências diferentes. Acho que não é uma questão de número, é uma questão de vivência e de como é que se agarra a coisa, que era um bocadinho o que o que estava agora a dizer, não é? Como é que eu me envolvo? Como é que eu me deixo envolver, não é? Se quero realmente participar. Agora, acho que há vontade,
da minha experiência, até também, por exemplo, no Secretariado das Vocações, que eu tenho feito parte agora nos últimos anos, temos percebido isto. Há muita vontade, há muita busca, não é? Dos jovens procurarem. Por isso, esta pressa, eu acho que é sinal dos tempos, e é também um desafio para nós para responder. Agora, o que eu sinto, e estava agora a pensar nisto, enquanto ouvia o Hugo, e este desafio que a Rosário colocou no início, esta participação a partir deste livro da primeira geração incrédula, este sinal de não participação, não é, dos jovens se irem desligando, principalmente pós o crisma, e eu acho que é uma altura em que nós devíamos responder mais, devíamos estar mais presentes, e ligando isto então à pastoral vocacional, eu sinto que é preciso uma resposta personalizada, de acompanhamento, mais do que uma catequese genérica para todos e que às vezes não responde, como o Hugo também dizia, que já não comunica como os jovens também querem ouvir e querem receber e querem perceber este Deus, e se calhar como nós o queremos transmitir e não estamos a conseguir. Primeiro, acho que esta idade é importantíssima, é uma altura de muitos desafios, tanto na vida pessoal como académica, profissional, e acho que há este desafio de um acompanhamento personalizado, de uma presença que valorize o caminho particular que cada um está a fazer, e não só respostas que toda a sociedade vai pedir porque tem que ser assim, porque é o suposto acontecer no teu caminho. Pronto, acho que é por aí. Agora, acho que há pressa nesta busca, acho que sim, acho mesmo. Olha, eu vou meter mais uma vez uma farpa, esta não é muito ortodoxa. E esta pergunta é para os dois. Se fosses o Papa Francisco, terias centrado esta jornada na figura de Maria? Para mim, e posso avançar, é uma interrogação muito grande. Não estou a criticar, estou a partilhar, que me coloca uma interrogação. Eu acredito que ele tem um motivo, mas para mim, que seja muito, muito claro, não é. Agora, se é para pôr os jovens a mexer em vista de mais empenhamento na solidariedade, etc. Não sei. Também nunca irei saber, porque ele não me vai dizer os motivos, mas para mim tem sido uma questão. E daí que eu tivesse posto esta questão aos dois. Se fosse o Papa Francisco, teria escolhido este tema, Joana e Hugo? Primeiras senhoras. Muito obrigada. Eu posso começar, sim, mas até depois vou desafiar, porque eu não conheço assim tão a fundo as jornadas, também nunca participei, por isso também para mim é um desafio agora estar assim no COD de Coimbra também para trabalhar este tempo das jornadas. Para mim também vai ser um tempo de crescimento, e pelo que sei faz parte também de uma sequência, não é? Estamos no segundo de três desafios das jornadas que têm assim uma sequência que tem a ver também com esta presença de Maria. Por isso, ok, acho que não é um caminho que surgiu só agora, este primeiro ponto. Depois eu acho que o Hugo pode explicar isto melhor do que eu, com certeza. Depois, o que é que eu sinto? Para mim, ainda que eu pessoalmente possa dizer que a minha fé pode não estar tão ligada a uma devoção a Maria, desafia-me sempre pessoalmente este sim de Maria. Por isso eu acho que para qualquer jovem a fazer caminho, este desafio de dizer sim e de acolher Jesus e de acolher Deus, que para mim é isto que me transmite Maria, é uma questão para colocar sempre a qualquer pessoa, não é? Este dizer sim a Deus e dizer sim a cada desafio que me vai surgindo, não é? Que me vai surgindo e que eu quero viver, no meu caso, porque me identifico assim, com uma identidade cristã. Por isso, se fosse eu a escolher, se calhar não escolhia, se calhar, porque para mim é difícil,
mesmo esta resposta, este sim, me coloca sempre também desafio, porque acho que mesmo esta questão das devoções de Maria, ainda que Portugal tenha esta ligação forte a Fátima, e isto faz parte da nossa identidade e da nossa cultura, não é? Falávamos de cultura neste tema, isto eu acho que faz parte da nossa cultura e Portugal também se identifica por aqui, mas para mim acho que é controverso, acho que quando se quer falar de Deus, começar por Maria, também é desafiante. Se calhar eu não escolheria, mas sei que me desafia a responder, e que esta pressa de Maria também de querer partilhar a sua alegria, também para mim me desafia como é que eu vivo isto no cotidiano. Sim. Obrigada. Espetacular, nem sei o que é de acrescentar mais. Mas eu uma vez em 2016 que os Sempre a Abrir foram lá à jornada e eu conto, então que tal, o que é que acharam? Quando é que acham? E eles, não sei quando é que será em Portugal. E eu, olha, será em Portugal quando o tema for Maria. Olha, então no Panamá é Maria. E eu, então se Panamá é Maria já não é em Portugal a seguir, dizia eu. E engraçado, depois esta questão deste seguimento de Maria, e eu vi que em Portugal tinha que ser Maria. Aí não tínhamos hipótese nenhuma. Mas depois esta questão de Maria tem muito, a meu ver, o Papa escolheu muito por causa do Cristo vive. E depois do sino dos bispos, assim, esta questão do levantar, do sair do sofá, pôr-te a mexer, não questionar tanto, mas avançar e andar e fazer, e lança-te à experiência. E aí temos muita questão de Maria. Maria aí encaixa perfeitamente nesta situação. E nós desculpa, e o Papa aí aproveita muito este apressadamente, ainda por cima, por sorte, dizer isto assim até é meio parvo, mas por sorte de apanharmos a pandemia, não é sorte, mas para perceberem, aparece este apressadamente, porque agora, olha, já se pode. E nós, já repararam, se dizemos assim, olha, Sempre a agora já abrir. mas é outra coisa. Nós já podemos tirar a máscara um bocadinho, tira-se logo tudo. Isto é uma maneira de falar, ou seja, nós apanhamos um tempo de pressa. Também espero bem que isso chegue, esta caminhada de jornada. Agora, outro tema para a jornada é muito difícil, outra figura, eu ainda nunca pensei nisso, porque também isto entrou logo no ouvido, que é muito difícil. Mas olha, mas é uma boa pergunta para eu pensar. Já não tive pensar nisso. Depois tenho todo o prazer de responder. Obrigada, fizeste muito bem. Marcamos um próximo encontro para depois tirarmos as conclusões. Exatamente. Se me permitem voltar um bocadinho atrás, a Joana falava há pouco na questão de um pouco do comunicar aos jovens. E eu abordava essa questão da comunicação. E agora, para os dois, porque a Joana, a dada altura, falava nesta questão da comunicação. E com agentes pastorais envelhecidos, com catequistas envelhecidos, alguns presos no passado, ou há pouco, quando ao início falavas na formação da catequese, ainda falamos muito num Deus castigador, ou ainda temos aquela ideia, de facto, primeiro, segundo, terceiro ano, aquela formatação toda. Como é que a Igreja de Coimbra está atenta à questão da linguagem, está atenta à questão da forma de chegar, de facto, àquele público ali que nós queremos, de facto, abranger com as jornadas? É claro que elas são abertas a várias idades, e isso eu sei, mas há ali uma determinada faixa etária que queremos chegar mais, ali entre os 17 e os 20 e muitos. Esta questão da linguagem é uma preocupação da Diocese, é uma preocupação do CODE. Joana, primeiro. Ok. Então, daquilo que eu também conheço e acompanho, não é? Pronto, também só posso falar do que conheço. Primeiro, acho que temos aqui um bom exemplo de que há preocupação, não é? E esse desafio que vocês nos lançaram é também parte da Diocese de Coimbra e é querer chegar de outra forma também aos jovens, não é? E estar onde estão os jovens, e as redes sociais são um lugar onde estão, sem dúvida, não é? Estamos todos. Primeiro por aqui, depois eu acho que concretamente a jornada, há bocadinho falava o Hugo também sobre isso, e eu pensava que
estes grandes eventos têm esta vantagem de abertura e de proximidade e de necessariamente terem uma linguagem diferente daquela que está um bocadinho hermética e fechada nas igrejas e que às vezes não chega e não atrai os jovens. Por isso, acho que há aqui também a grande oportunidade de abrir espaço a uma linguagem realmente diferente. E uma linguagem que, para mim, e muito também pelo desafio que nos lançaram, Rosário e Magda, pelo texto que partilharam connosco, da Pastoral da Cultura, é muito experiencial. E eu acho que para os jovens o desafio da comunicação não é só discursivo, nem retórico, e de experiência. E o texto termina exatamente com esta frase do Evangelho: vinde e vede, não é? Venham fazer esta experiência connosco. E por isso eu acho que há um desafio de comunicação, claro, porque os jovens nem sequer têm conhecimento, não é? Nem têm conhecimento da palavra, concretamente, nem têm conhecimento do que é a dinâmica também de vivência cristã, que para mim faz sentido, a participação da missa e não ficar só pela experiência de que é um ritual que até deve ser semanal e que pronto, ficamos por aqui. Eu acho que a comunicação é pela experiência então vamos fazer isto juntos. Eu concretamente sinto que e sempre tive assim uma herança cristã, católica, não é? Por isso sempre participo na comunidade cristã, mas fez toda a diferença para mim quando assumi também o compromisso, e um bocadinho ligado a esta pastoral juvenil, se chamamos assim, das paróquias onde estava, exatamente neste ano aqui de preparação para o Crisma, de acompanhar outros jovens e de proporcionar momentos para outros jovens também, e juntos fazemos este caminho de conhecer Deus. E isso para mim fez toda a diferença pessoalmente, de crescimento e também o meu reconhecimento de Deus e do que é viver a minha vida com Deus também. Sinceramente, penso que a comunicação passa por estar onde estão os jovens, uma comunicação mais livre, ou seja, menos cheia de regras, como um bocadinho o Hugo dizia também no início, que acho que fecham mais portas do que acolhem, na verdade, e de experiência, e de convidar à experiência. Obrigada. Sem dúvida. Um pouco mais a acrescentar, porque falou muito bem a Joana. A comunicação é essencial e tem que funcionar logo à partida da parte eclesiástica, assim, pondo uma palavra mais forte, para nós, crentes, leigos, sagrados, que seja, mas a comunicação logo aí é fundamental. Enquanto não houver uma comunicação atrativa, próxima, que nos entusiasme, e entusiasmar, podemos entusiasmar de muitas formas, seja para a oração, seja para momentos de congregação, de festa, seja para a Eucaristia. E quando a comunicação não é forte para cada um de nós e diversificada, porque muitas vezes não é muito complicado. E eu sinto que aos poucos esta questão de termos que de repente agarrar-nos ao digital, com isto da pandemia, veio também obrigar a própria Igreja a melhorar muito a questão da comunicação. Nós não podemos chegar da mesma forma a todos. Não podemos. E a comunicação é um trabalho muito, muito complicado. E eu aí acho que está-se a fazer um trabalho muito bom neste momento. E a questão do COT também é isso. E é isso, aliás, os e-mails que eu tenho enviado e os contactos que tenho enviado com todos, vai lá sempre esta parte. Atenção à comunicação entre a equipa, à comunicação para fora, falar com certeza, com clareza, com ânimo. Eu tenho, por exemplo, um caso de uma senhora, uma vez que estava num coro, há muitos anos, cantava num coro, a senhora já tem alguma idade, e uma vez ela não conhecia as músicas de TZ. E eu disse, hoje vamos, música agora anunciar, é só esta. Deus é amor, diz só isto, é só isto. Bem,
E acaba a música e a senhora, ai, este refrão é maravilhoso. Não, a gente vamos só cantar isto. Só isto. Sim, vamos ensaiar. E mais uma vez, andamos uma vez. No final a senhora vai-me dizer, foi um dos melhores momentos, há anos que eu ando aqui, dos melhores momentos que eu tive a cantar uma música num ensaio para uma missa. Senti cada palavra, cada verso, senti tudo o que disse. O nosso problema é muitas vezes isto. Nós queremos comunicar tudo ao mesmo tempo. Em tudo, vai tudo, temos tudo. E depois, lá no meio, o importante, já lá vai. E é isso muitas vezes que acontece. Seja, por exemplo, na Eucaristia, e o Papa Francisco fala muito nisso, na questão das homilias. E quantas vezes me enervo. Eu tenho o defeito de avaliar no meu padre, se estiver a ouvir isto, mas ele também sabe que eu faço, avaliar as homilias. Porque às vezes não concordo com certas coisas. E fico a pensar naquilo. E eu, ele está a ir bem. E de repente vai ao contrário do que eu estava a pensar. Eu, pá, não! Não é tão bom! Para! É muito assim. E muitas vezes nós na linguagem, vocês, todos nós na igreja, na linguagem, esta comunicação é muito, muito importante. E é como a Joana dizia, é aí que começa, é aí que os frutos se vão ver quando a comunicação é boa, vai dar muito fruto. No crisma, nos jovens, nas próprias crianças. A comunicação é essencial, portanto, acho que... Sim, sim. Posso acrescentar só uma coisa? Sim, Estava aqui a pensar. E eu acho que também a comunicação, eu acho que é a grande também abertura das jornadas, é falar de humanidade. E agora falava-se aqui de TZ, e foi assim a minha experiência, se calhar assim mais global, de partilha com jovens de todo o mundo. E esta globalidade que nos dá também a ideia de que as questões dos jovens em todo o mundo são as mesmas, as formas de viver são muito diferentes, mas as questões essenciais são muito partilhadas, porque são da humanidade. Por isso eu acho, às vezes, um discurso muito divinizado também primeiro não é fácil de entrar, não é? Se eu nunca tive grande experiência de Deus ou de falar sobre Deus, começar por aí também acho que não é um princípio muito, muito fácil, não é? Pelo menos não o creio. Acho que é mesmo uma experiência de humanidade e de partilhar humanidade. E as jornadas podem ter esta grande oportunidade de colocar, lá está, crentes e não crentes, a partilhar o mesmo espaço, o mesmo tempo, porque se fala de ser humano, não é? De uma vivência de humanidade com questões essenciais e o texto com que nos desafiaram, eu acho que até podem partilhar se acharem bem, que também fala muito disso, né? De colocar questões, mais do que dar respostas, ajudar os jovens a colocar as questões certas, não é? De caminho, de construção, de felicidade, mais do que responder ou de viver segundo modelos que são formatados como de sucesso e assim entregues já feitos. E depois não encaixam, porque depois nós não somos assim. E isto cria uma grande confusão. Agora, este desafio, e para mim também tem sido caminho, colocar a cada momento as respostas certas, não é? Isto que o Papa Francisco também coloca na Cristo Vive, de nos questionarmos para quem somos. Bem, que desafio, não é? Mais do que é que eu sou, para quem sou. Para quem sou eu. E isto é uma questão que não é de crentes ou não crentes, ou católicos ou não, é de pessoas, não é? É de compromisso com a comunidade e com o mundo. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós por terem aceito o nosso convite e por terem explicado a questão das jornadas, dar a vossa opinião. De facto, para, expressa-te e reage tem sido o nosso lema e é muito isto, ouvir os outros para nos ouvirmos mutuamente. E fica o desafio do vinde e vede, acho que é o que nos fica desta conversa, de facto, passar pela experiência para depois termos o brilhozinho dos olhos, como podemos falar todos desta grande aventura que é a descoberta da figura de Jesus, com a ajuda de Maria, e apressadamente vamos levantar do sofá e pôr mãos ao caminho até às jornadas. Não sei se querem deixar algum apelo aos jovens que porventura possam ouvir esta conversa.
Eu deixo não sim. fiquem sempre à espera e deem o primeiro passo e vão ao encontro. Bom. Obrigada mais uma vez e uma boa noite. E boa noite, obrigada. E bom trabalho nessa animação dos jovens, tá? Rezem por nós também vamos rezar por vocês. Obrigada, está feito, está comprometido. Tchau. Obrigada. Tchau, Joana. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Até Boa breve. noite. Tchau.